Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sara e eu serei a nova professora de português de vocês, tá bom? Então, nessa nossa primeira aula de português, nós vamos estudar sobre os pronomes, tá bom? Então, nós vamos ver 4 tipos de pronomes, tá? O primeiro pronome que nós vamos ver são os pronomes pessoais, depois nós vamos ver os pronomes possessivos, depois os demonstrativos e, por último, os pronomes de tratamento, tá? Então, peguem o livro de vocês e o caderno e vamos começar a nossa aula. Bom, como eu já falei, o primeiro pronome aí que nós vamos ver são os pronomes pessoais, tá? Então, abram o livro integrado, tá? Lá na página 89, que lá tem a explicação dos pronomes pessoais. Então, eu vou ler com vocês a página 89, tá? Vamos lá, começando aqui. Pronomes pessoais. Releia as frases a seguir, observando os destaques. Então, aqui a gente tem essa primeira frase, né? O primeiro parágrafo. A letra de forma é o suporte da comunicação digital, mas em várias situações aparecerá a letra cursiva e todos devem ter a oportunidade de conhecê-la e usá-la. E aqui embaixo, já os árabes, que não têm letras de forma em sua escrita, apreciam muito a arte da caligrafia. Como as mesquitas não podem ter imagens, eles utilizam as letras de mão como decoração, tá? Então, aqui a gente viu, né? Os pronomes lá destacados na primeira frase e o pronome eles destacado na segunda frase. Vamos continuar lendo. Os termos em destaque na primeira frase, lá, refere-se à letra cursiva. O termo destacado na segunda frase, eles, refere-se aos árabes. Nesses contextos, lá e eles são pronomes, tá? Então, o que são pronomes, né? Qual é a definição de pronome, tá? Destaquem aí no livro de vocês, ó. Pronome é a palavra que substitui o substantivo ou determina-o, indicando a pessoa do discurso, ou seja, a pessoa envolvida no ato da comunicação, tá? Então, resumindo, o pronome é a palavra que substitui um nome ou um substantivo. Lembrando aí que nós podemos chamar um substantivo de nome, tá bom? Então, pronome substitui um nome, tá bom? E aqui vamos ver os pronomes pessoais, tá? Por que eles têm esse nome aí? Pronomes pessoais. Ó, os pronomes pessoais representam as pessoas do discurso, por isso que eles são pessoais, porque eles representam as pessoas. E também substituem substantivos. Existem 2 tipos de pronomes pessoais. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos o primeiro tipo, nós chamamos de pronomes pessoais do caso reto, tá? E para que eles servem? No geral, funcionam como sujeito numa oração e, portanto, determinam a flexão do verbo. Então, são os pronomes que nós usamos para conjugar os verbos, tá bom? Aí nós temos aqui um exemplo, ó. Por exemplo, eu estou com fome e ela foi embora, tá? Então, eu aí é um pronome pessoal, tá bom? Que está concordando com o verbo estou. E o ela também é um pronome pessoal que está concordando com o verbo foi, tá bom? E aí, do outro lado da página 89, nós temos a tabelinha dos pronomes pessoais, né? Então, a gente tem aqui, ó, o pronome no singular, né? Ó, primeira pessoa, que é a pessoa que fala, tá bom? Nós temos no singular o pronome eu e no plural o pronome nós. A segunda pessoa, nós temos a segunda pessoa que é com quem se fala, né? A primeira pessoa fala com a segunda pessoa, tá? Nós temos no singular o tu e no plural o vós. E a terceira pessoa que é de quem se fala, né? E a pessoa que é a primeira e a segunda pessoa estão falando é a terceira pessoa, né? Que no singular é o ele e o ela, e no plural o eles e o elas, tá bom? Vocês devem estar se perguntando onde está o pronome você, não é? Que a gente usa muito você aqui no Brasil, não é? O você, ele é um pronome de tratamento, que é o último pronome que nós vamos ver, tá bom? E ele é um pronome de tratamento, mas que nós utilizamos como pronome pessoal, né? Muitas regiões do Brasil, inclusive a nossa, ela não usa mais o tu para se referir à segunda pessoa, né? Algumas regiões aí, o sul geralmente, né? E
o Pará também, né? Algumas pessoas lá do Pará, elas utilizam o tu como segunda pessoa. Agora, o resto do Brasil utiliza o você, tá? Mas ele não é um pronome pessoal, ele é um pronome de tratamento que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, ó, esses pronomes aqui que servem para conjugar os verbos, eles são os pronomes pessoais do caso reto. Agora, nós vamos ver os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Ó, eles funcionam como complemento. Vamos ver aqui, ó, exemplos. Eles ignoraram o suspeito. Então, o suspeito aqui é o complemento desse verbo, né? Eles ignoraram o quê? O suspeito. Então, o suspeito está complementando aí o verbo interrogaram. Então, ó, eles interrogaram no. Então, a gente mudou aqui o suspeito para no, tá bom? Então, ó, nós temos aí a tabelinha agora dos pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Na primeira pessoa, nós temos me, mim, comigo, tá bom? No singular. E no plural, a gente tem o nós e o conosco. A segunda pessoa, no singular, nós temos o te, o ti, contigo. E no plural, o vos e o convosco, tá? Cuidado aqui na hora de que for falar nós e vos, porque eles não têm acento. Então, não é nós, não é vós, é nós e vos, tá? O som é fechado. E a terceira pessoa, na terceira pessoa do oblíquo, nós temos muitos pronomes, tá? Prestem atenção também, ó. No singular, o se e si consigo, o lhe, o o e o a. E no plural, são os mesmos pronomes, só muda ali o o e o a, tá? Ó, o se e o si continua, consigo também, o lhe e o os e o as, tá bom? E aqui, ó, uma atençãozinha aí, ó. Os pronomes o, a, os, as podem sofrer algumas variações, tá? Quando eles estiverem aí depois dos verbos, olha só. Associados a verbos terminados em R, S ou Z e a palavra eis. Eles assumem as formas lo, lá, los, las, tá? Então, a gente vai unir aí o a, o os e o as com a letrinha L. E também associados a verbos terminados em ditongo nasal, em, ão e oi. Os pronomes assumem as formas no, na, nos e nas, né? Igual a gente viu aqui, ó, né? O suspeito, interrogaram, né? Terminou com AM, né? Ó, AM, então não ficou interrogaram o, tá bom? Porque fica difícil de falar, ó, interrogaram o, tá? Fica estranho. Então coloca um N aí no final, no início, antes do o, né? Então vai ficar interrogaram no, tá bom? Ó, e aí, lá no Caderno do Futuro, tá bom? Na página 91, nós temos também mais explicaçõezinhas sobre os pronomes pessoais, tá? Então, ali, ó, temos, né? O que são os pronomes pessoais? São as palavras que substituem os nomes e representam as pessoas do discurso, que a gente já viu, né? São palavras aí, são pronomes que substituem as pessoas do discurso, ou seja, aquelas pessoas que estão falando ali. Aí a gente tem aqui as pessoas do discurso, que a gente já acabou de ver, né? Primeira pessoa, quem fala. Segunda, com quem fala. E terceira, de quem se fala. E aqui a tabelinha do pronome do caso oblíquo, né? O caso reto, que é o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E os pronomes do caso oblíquo, tá bom? Agora, nós vamos ver os pronomes possessivos, tá? Eu vou pedir aí que vocês copiem esse slide no caderno de vocês, tá? No caderno de português aí de vocês. Vamos começar a ler aqui, ó. Os pronomes possessivos funcionam como determinantes do núcleo nominal e estabelecem relação entre partes do texto, indicando a que pessoa do discurso algo pertence. Esse pronome concordará sempre em gênero, masculino, feminino, e em número, singular, plural, com o núcleo nominal ao qual se refere, tá? Então, ó, o pronome possessivo. Possessivo vem de posse, tá bom? Então, posse, quando você tem posse de alguma coisa, você possui algo. Então, um exemplo, eu sou dona de uma caneta, então essa caneta é minha. Então, ó, o pronome que eu utilizei ali para me referir à caneta é o pronome possessivo. Então, minha é o pronome possessivo, tá? Sempre associe aí, pronome possessivo indica posse, indica você possuir
algo, tá? Então, nós temos aqui, ó, exemplo. Era pouco maior do que minha mão. Então, ó, minha, de novo, aí o pronome minha, mão. Então, a mão é minha. Então, eu tenho posse dessa mão. Pronome possessivo é aquele, em geral, que indica posse de alguma coisa por parte de uma das pessoas do discurso, tá? Que são aquelas mesmas pessoas que nós vimos lá no pronome pessoal, né? A primeira, a segunda e a terceira. Tá bom? E aqui nós temos a tabelinha dos pronomes possessivos, tá? Copiem aí também essa tabelinha. Ah, não, a tabelinha não precisa copiar, porque tem no livro de vocês, tá? Desculpa, não precisa copiar. Aí nós temos aqui, né, a primeira pessoa. Então, nós temos meu e nosso, no masculino singular. No feminino singular, nós temos minha e nossa. No masculino plural, meus, nossos. E no feminino plural, minhas e nossas, tá? Na segunda pessoa, nós temos masculino singular, o teu e o vosso. Feminino singular, tua e vossa. No masculino plural, teus e vossos. E no feminino plural, o tuas e o vossas. Agora, a terceira pessoa, nós vamos ter no masculino singular, seu, dele, tá? E também, na terceira pessoa aqui do plural, vai ser a mesma coisa, tá? Seu, dele. Masculino singular, sua, dela, sua, dela. No masculino plural, seus, deles, seus, deles. E no feminino plural, sua, delas e suas, e delas também, tá? Por que que o dele, dela, né, o deles e o delas estão entre parênteses, tá? Porque eles não são, alguns livros não consideram esses pronomes como pronomes, porque na realidade é a junção da preposição de com o pronome ele, ela, eles e elas, tá bom? Mas que a gente usa como pronome possessivo, tá? Então, por isso que eu coloquei aí entre parênteses, tá? Porque alguns livros, algumas gramáticas não consideram como pronome, tá? Como juntou aí com uma preposição, então não considera, tá? Agora, vamos para os pronomes demonstrativos, tá? Olha só. Quando o ser ou a coisa está perto do falante, perto do ouvinte ou longe dos dois, um tipo de pronome demonstrativo é usado. Observe. Então, aqui a gente tem essa imagem do menino falando aqui. Então, a gente tem, ó, esta árvore precisa de água. Então, ó, ele está falando, então ele é o falante. Ele é o eu da história. E ele está perto da árvore, olha só, ele está do lado da árvore, está encostando na árvore. Então, quando nós somos o falante da frase e estamos perto de algo ou de alguém, nós vamos utilizar o pronome esta, tá? Agora, aqui na segunda imagem, ele está falando, essa árvore precisa de água. Então, agora, olha só, ele continua sendo falante aí, mas ele está um pouco longe da árvore, tá bom? A árvore está perto da menina com quem ele está falando. Então, está perto da segunda pessoa, de quem está ouvindo o que ele está falando, tá bom? Então, quando o objeto está um pouco longe da gente e perto da pessoa com quem a gente está falando, nós utilizamos o essa. E por último, ele fala, aquela árvore não precisa de água. Então, ó, a árvore está longe tanto dele que está falando, quanto da menina que está ouvindo, tá bom? Então, quando algo está longe, tanto do eu que está falando, quanto da pessoa que está ouvindo, do tu que está ouvindo, nós utilizamos a palavrinha aquela, o pronome aquela, tá? Então, ó, copiem aí no seu caderno, no caderno de vocês, a explicação, tá? Ó, no quadro a seguir, os pronomes demonstrativos estão agrupados conforme a situação que ocorre a comunicação, tá? E os pronomes demonstrativos, como o próprio nome já diz, ó, eles demonstram algo, tá? Então, toda vez que você quer demonstrar alguma coisa, quer apontar algo, você vai utilizar o pronome demonstrativo, tá? Então, ó, pronome aí de primeira pessoa, tá? Nós temos o esta, estas, né, no feminino, e o este e o estes para o masculino. E o isto no pronome neutro, tá? Pronome neutro eu vou usar com objetos e animais, tá bom? Ó, usados quando o ser ou coisa está perto do falante, igual lá na imagem do menino que estava do lado da árvore. Agora, o segundo pronome. Essa, essas, no feminino, né? Singular, plural. E esse, esses, no masculino, singular, plural.
E isso que será o meu pronome neutro, né? Para coisas e animais. Usado quando ser ou coisa está perto do ouvinte. Tá? Então, eu estou conversando com a minha amiga e aí um objeto está perto dessa minha amiga. Então, eu vou utilizar um desses pronomes aqui. E o último pronome aí, os últimos pronomes, né, são aquele, aquela, aquelas, feminino singular plural, aquele, aqueles, masculino singular plural, e aquilo que é o pronome neutro, tá? Usado quando o ser ou coisa está longe do ouvinte e do falante. Então, quando está longe tanto do eu que está falando quanto do tu que está ouvindo, tá? Eu utilizo um desses 5 pronomes aqui, tá? Então, aqui, ó. Os pronomes demonstrativos podem aparecer acompanhados de um substantivo ou substituindo. Lembra que a gente viu lá no início da aula que os pronomes eles substituem os nomes e os substantivos? Então, os pronomes demonstrativos também. Ó, exemplo aqui. Esta árvore precisa de água. Aquela não. O pronome demonstrativo refere-se à palavra árvore, né? Então, ó, esta árvore, tá ligando aí a árvore. O pronome demonstrativo substitui a palavra árvore. Então, para não repetir árvore de novo, né, para o texto não ficar cansativo, aí nós só colocamos o pronome aquela no lugar de árvore, que eu sei que está se referindo a quem? A árvore, tá? Assim, o uso dos pronomes demonstrativos também permite deixar um texto menos repetitivo, pois ao retomar ou substituir substantivos, o texto fica mais interligado, tá bom? Então, ó, quando a gente for fazer produção textual, vocês podem utilizar pronomes demonstrativos aí para deixar o texto de vocês menos repetitivo, tá bom? E o último pronome aí que nós vamos ver são os pronomes de tratamento, tá? Ó, peguem lá o Caderno do Futuro, lá na página 95, tem aqui essa explicaçãozinha sobre os pronomes de tratamento, tá? Ó, como o próprio nome já diz, o pronome de tratamento, ele é um pronome que a gente vai utilizar quando nós formos tratar uma pessoa, quando a gente for falar com uma pessoa, conversar com uma pessoa, tá bom? E nós temos aqui, ó, lembra que eu falei do você lá no pronome pessoal? Então, olha só. O primeiro pronome que a gente tem aqui é o você, tá bom? Que ele é um pronome de tratamento, tá? Ó, e ele é usado quando? Usado para colegas, amigos e conhecidos. Então, em uma situação informal, né? O que é isso, situação informal? Quando você aí não tem intimidade com a pessoa. Então, um colega, um amigo, você é bem íntimo ali daquela pessoa, você conhece bem, não é? Então, você pode chamar de você. Quando você não conhece a pessoa, então você muda o seu tratamento, você muda o pronome aí que você utiliza com essa pessoa. Então, você pode utilizar senhor e senhora, tá? Aí aqui tá a abreviação de senhor e senhora, que é usado para pessoas em geral, né? Em geral, pessoas que você não conhece ou pessoas mais velhas, não é? Vocês provavelmente usam senhor e senhora com os avós de vocês, com os pais, não é? Os professores, que são pessoas mais velhas que vocês, não é? Depois aqui nós temos vossa senhoria, né? Que a abreviação é o V e o S, tá? E sempre com pontinho, né? A letra maiúscula, pontinho, e depois, aqui no caso, né? O S. O S e o A, o pontinho. Usado para pessoas que ocupam cargos de importância, tá bom? Então, a pessoa ali tem um cargo de importância, nós utilizamos o vossa senhoria. Embaixo aqui, o vossa excelência, né? Abreviação aqui, o V, o E, o X e o A, e o pontinho também. Usado para altas autoridades, tá bom? Então, por exemplo, Vossa Excelência a gente usa com o presidente da República, com o governador do estado, tá? A gente usa aí Vossa Excelência. Vossa Majestade, né? Abreviação o V e o N, usado para reis e imperadores, tá? Então, quando a gente tinha aqui, né, o império no Brasil, na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II, nós chamávamos, né, a população, né, naquela época chamava os imperadores de Vossa Majestade, tá bom? Lá na Inglaterra, né, que tem a Rainha Elizabeth lá, ela é chamada de Vossa Majestade, tá bom? Vossa Santidade, a abreviação é V e S, tá? É utilizado para o Papa, tá bom? Então, nosso Papa Francisco, nós nos referimos a ele como Vossa Santidade, tá? É utilizado só
para o Papa, tá, pessoal? E por último, a gente tem Vossa Alteza, né? Que a abreviação é o V e o A, tá bom? Que é usado para príncipes e duques, tá bom? Príncipes, princesas, tá? Duques e duquesas também. Nós utilizamos aí o Vossa Alteza, tá bom? Então, agora vocês vão fazer as atividades. Primeiro, vocês vão fazer as atividades do livro em integrado, tá? Da página 89 a 92. E a 92 é só até o exercício 2, tá? E depois vocês vão fazer as atividades lá do Caderno do Futuro, das páginas 91 a 96, tá bom? Então, ó, pessoal, muito obrigada aí por terem assistido essa aula. Bons estudos, um beijo e até a próxima. Salve Maria! Tchau, tchau!